Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É uma alegria ter você aqui. Esse conteúdo é para ser um conteúdo prático, direto ao ponto, extremamente objetivo e para que você saia daqui implementando. E por que eu quero que isso aconteça? Porque esse conteúdo nada mais é do que uma explicação de um playbook que eu disponibilizei recentemente, ou seja, ele é um aprofundamento de um material escrito. E eu decidi fazer isso justamente para que vocês pudessem entender melhor o que eu quis dizer com cada uma das partes desse material escrito e pudessem ter um caminho um pouco mais seguro, né? Esse playbook ele já é por si só um mapa muito seguro porque ele não foi um conjunto de estratégias tirado do sovaco, né? O grande objetivo desse playbook foi justamente compilar as nossas experiências com centenas de empresas que são nossas clientes e centenas de empresas que passaram pelo nosso processo de consultoria, os principais cases de sucesso que a gente obteve, os pontos altos e os pontos baixos, e dá para você algo que seja extremamente enxuto e que você consiga implementar para te dar resultado no menor tempo possível. E é por isso que eu setei como título disso aqui do 0 aos 10 mil reais. Né? Isso quer dizer que a pessoa tem que estar do zero para consumir esse playbook, para consumir esse material? Não, isso não quer dizer isso. Na verdade, isso quer dizer que mesmo se você estiver nessa zona de encaminhamento para os 10 mil reais, dos 10 mil reais, né, faturando, sei lá, seus 7, 5, 3, ele vai te ajudar a destravar algumas questões importantes com relação ao seu negócio e aí sim você vai conseguir progredir da maneira adequada, tá bom? Então, Playbook ele é muito didático, muito simples, o objetivo é ser extremamente prático e eu gostaria de salientar duas coisas aqui, tá? Duas coisas muito importantes. A primeira delas é que eu gostaria muito que o produto de vocês, que vocês conseguissem esses 10 mil reais de forma consistente, ok? Então todas as técnicas que estão aqui, elas podem ser replicadas e implementadas várias vezes para que vocês consigam um resultado com consistência. E a segunda coisa é com praticidade e com uma operação extremamente enxuta. Esse aqui é o nosso grande objetivo. Então, você conseguir esses 10 mil reais de forma consistente e prática, tá? Nada além disso. A coisa ela precisa estar dentro desse escopo aqui, tá bom? Então, como eu já disse, né? Esse material ele pretende ser extremamente prático. E é por isso que dentro dele você vai encontrar alguns checklists, você vai encontrar alguns exercícios, tá? Justamente para que você saia implementando página a página. Eu não vou aprofundar aqui os exercícios, mas eu vou dar algumas orientações que eu considero importantes para que você consiga ter mais resultado com eles, tá? Antes de mais nada, eu queria só trazer essa informação aqui, ó. Peguei uma pesquisa do Sebrae que diz que chegar a 10 mil reais mensais é uma meta que pode levar muitos empresários a estabilizar seu fluxo de caixa. E aqui a gente já começa a entender algo bem interessante e bem importante, tá? Porque o mercado digital, ele vai te ensinar a faturar. E você não vive de faturamento, ok? Você vive de previsibilidade. Então, não adianta você querer só fazer faturamento, não adianta você querer ter só 6 dígitos se você não tem previsibilidade, se você não tem constância, se você não tem lucratividade. Sem isso aqui tudo, o seu negócio ele vai ficar como uma espécie de barco à deriva. E aí você vai começar a se lascar, provavelmente, né? E o que a gente menos quer é que as pessoas se lasquem. No fundo, a gente quer que as pessoas sejam pessoas felizes e tenham resultado. Então vamos lá. Primeiro ponto importante, tá? Nossa estrutura de playbook a gente vai passar por 5 passos muito importantes. Então, a gente vai primeiro bater nessa parte de mentalidade, depois a gente vai criar oferta, vou ensinar vocês a adquirir clientes, vou ajudar vocês a criar um mini processo de vendas, tá? E vou ensinar vocês também a gerar indicações e recorrência. Ou seja, estou pegando basicamente os pilares da minha metodologia e trazendo para você de forma muito enxuta, para que você consiga obter aí os resultados para o seu negócio, ok? Maravilha, vamos lá. Primeiro de tudo, tá? Mentalidade. Eu não quero dar uma de coach aqui, esse não é o grande objetivo, mas a gente precisa falar de mentalidade, porque mentalidade é exatamente o que pode fazer com que o seu negócio fature muito ou o seu negócio feche nas primeiras semanas ou não sobreviva aqueles 80% de negócios que fecham no seu primeiro ano de existência. Então eu trouxe aqui inclusive uma frase do Tony Robbins, né? Que o seu negócio só cresce até onde você cresce.
Existe algo que é um fator decisivo para que qualquer negócio dê certo, que é basicamente uma palavrinha: obsessão, ok? Então, você precisa ser uma pessoa, eu nem sei se obsessão se escreve assim, meu Deus do céu. Você precisa ser uma pessoa obcecada por resultado, ok? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, cara, uma vez que você colocou uma meta na sua cabecinha, uma vez que você colocou uma meta diante dos seus olhos, você precisa ir atrás dela todos os dias. Você precisa trabalhar de maneira organizada a fim de alcançar essa meta. Essa precisa ser a sua fonte de vida, por assim dizer. Esse precisa ser o seu grande objetivo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, tá? A gente precisa definir qual que é o jogo certo, ok? E uma indicação de livro que eu já gostaria de dar para vocês aqui é um livro do Hormozzi, que é Ofertas de 100 milhões de dólares, né? Como fazer ofertas que as pessoas se sintam estúpidas ao dizer não. Esse livro ele tem algumas traduções para o português, se você não fala inglês. Eu não falo inglês, então eu peguei uma tradução meio porca, que dá para entender, ok? Primeira coisa muito importante é que, cara, vão existir, no geral, apenas 3 nichos, ok? Cara, vão existir apenas 3 nichos. Então, ou a gente vai vender dinheiro, ou a gente vai vender saúde, ou a gente vai vender relacionamento, ok? Ou seja, ou nós vamos fazer as pessoas ganhar mais dinheiro, ou a gente vai ensinar as pessoas a terem negócios saudáveis de verdade, ou a gente vai ensinar escala, ou a gente vai alocar tempo da forma adequada para que as pessoas tenham mais lucratividade, tenham mais dinheiro, tá? Ou a gente vai trabalhar na área da saúde. Então, cara, processo terapêutico, emagrecimento, personal trainer, consultoria fitness e tudo mais. Ou a gente vai trabalhar com relacionamento, né? Ou seja, as pessoas querem namorar, as pessoas querem se relacionar melhor, as pessoas querem fazer networking, enfim. Então, existem N possibilidades, né? Então, vou dar alguns exemplos aqui de nichos lucrativos, né? Então, a gente tem aqui uma consultoria em marketing para pequenas empresas, que é extremamente nichado, consultoria em finanças pessoais para profissionais liberais, consultoria de carreira para mulheres, mentoria fitness para pessoas de 40. Percebam que tem algo de muito interessante em todos esses nichos aqui. Todos eles são extremamente específicos. E aqui a gente começa a jogar o jogo certo. Porque no digital, normalmente se destaca quem joga o jogo da especificidade e não o jogo do generalismo. Isso aqui é um ponto fundamental porque todo mundo pode ser qualquer coisa hoje no mercado digital, né? Então você pode hoje ser um transprofissional de qualquer nicho, você pode ser um transprofissional de qualquer coisa. E aqui é que as pessoas normalmente se perdem. Por quê? Elas entram nessa guerra do generalismo e a guerra do generalismo é uma guerra de preço. É uma guerra onde as pessoas elas vão justamente ficar disputando por preço, elas não vão ver valor agregado no seu produto, elas vão procurar o mais barato, ok? Então, quanto mais específico, mais fácil de obter resultado no menor tempo possível, tá? Então, cara, o grande segredo aqui talvez seja você procurar um nicho cuja dor seja clara e urgente, ok? Porque isso aqui torna mais fácil o pagamento por parte do cliente. E, cara, ponto importante aqui, tá? Não é porque eu não botei o seu nicho aqui que você não tem que parar para pensar um pouco. Então, essa aqui é a grande questão. Primeira grande questão, né, para você começar a colocar em prática, tem aqui os exercícios. Primeiro, listar 5 áreas de conhecimento e habilidade, pesquisar seus concorrentes nas redes sociais, sobretudo YouTube, tá? Um dos meus mentorados chamou a atenção disso. Cara, normalmente, comentários de YouTube, conteúdos de YouTube e os comentários, as reações das pessoas àqueles conteúdos tem muito insumo para você criar e nichar um produto, ok? Bom, depois você vai avaliar como essas pessoas recebem engajamento, identificar qual dessas áreas apresenta o melhor potencial, tá? E você vai definir o seu nicho específico, ok? Então, esse aqui é o primeiro grande exercício. Agora, o segundo ponto é, vocês perceberam que boa parte dos nossos nichos aqui, eles estão lidando justamente com o tempo, né? Ou seja, eu estou vendendo horas, eu estou vendendo consultoria. E aqui começa uma mudança de mentalidade muito importante. Por quê? Você não pode vender horas. O seu grande objetivo precisa ser vender transformação, ok? O que é vender transformação, Kevin? Vender transformação é você dizer objetivamente como as coisas vão acontecer. E existem 2 tipos de transformação, ok? Existe um tipo de transformação objetiva e existe um tipo de transformação subjetiva. Kevin, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: em uma delas você dá o peixe
e em outra delas você ensina a pescar. É basicamente isso. Ou seja, quando você está ensinando objetivamente, você está dando peixe. Quando você está transformando subjetivamente, você está ensinando a pescar. Então, normalmente, transformações objetivas vão ser transformações de serviço, em que eu pego algo para fazer, em que eu boto a mão na massa, em que eu consigo entregar algo. Ou seja, estou aqui com um maçarico na minha mão, né? Então, eu vou pegar esse charuto e eu vou acender esse charuto para alguém. Né? Eu vou acender esse charuto para mim, no caso agora. Então eu vou tirar ele do estado apagado e vou colocar ele no estado aceso, tá beleza? Isso aqui é uma transformação objetiva. Ele está objetivamente aceso agora. Agora, qual que é o nosso segundo grande ponto aqui? A transformação subjetiva é quando eu digo para você que você precisa de um maçarico de pelo menos 2 chamas, ele tem que ser de chama azul, você precisa de um charuto. O correto não é acender ele nessa distância, você acender com o calor. Então eu estou te dando um conhecimento, ok? Então esse conhecimento, ele precisa ser extremamente didático, né? Ou seja, eu estou vendendo uma transformação extremamente prática, ela é muito simples de ser entendida, ok? Quando você vende essa transformação, você cobra o valor baseado... Opa, peguei a caneta errada aqui. Você cobra o valor baseado no que você gera de resultado para o cliente. E é isso que multiplica o teu faturamento. Então, um exemplo aqui, né? Em vez de 100 horas, R$100 por hora de consultoria, você pode vender um programa de consultoria para pequenas e médias empresas, garantindo uma economia de pelo menos R$5.000, ou seja, extremamente objetivo. Tem um exercício prático aqui para vocês fazerem, ok? Vamos lá. Agora, nosso segundo ponto é criar uma oferta irresistível. E para a gente criar uma oferta irresistível, eu utilizei como base um outro livro que é uma indicação para vocês, que é justamente o Spin Selling, do Neil Hackman. Então, ele sempre enfatiza nesse livro a importância de entender a dor do cliente antes de apresentar a oferta. Isso aqui é um ponto importantíssimo, porque normalmente vocês quebram a cara, porque vocês são extremamente afoitos na hora de oferecer e vocês são pouco velozes na hora de ouvir, ok? Isso aqui é uma merda, isso aqui é uma desgraça, vai fazer você se lascar e você não vai conseguir obter o resultado que você deveria. Então eu cito aqui 4 pontos que vão fazer você ter uma oferta irresistível. Primeiro, resolver um problema real e urgente. Ela é fácil de entender, tem uma proposta clara e tem um valor percebido maior que o preço. Né? Então se a gente volta aqui na página anterior, né, uma coisa é eu dizer R$100 por hora de consultoria, outra coisa é eu dizer programa de mentoria de redução de custos para economizar pelo menos R$5.000 por mês. A coisa ela tem um outro valor, ok? Então, eu criei aqui uma fórmula para você criar a sua oferta, tá? Então, para a gente ter essa fórmula funcionando, eu preciso definir quem é o meu público-alvo, qual é o problema que eu resolvo, como eu faço isso e qual é o benefício que o meu cliente vai obter, ok? Maravilha! Então, o objetivo é a gente chegar na seguinte formulação. Eu ajudo profissionais do digital, por exemplo, a escalarem os seus faturamentos sem precisar vender a própria alma para que possam ter mais tempo com a sua família. Tá? É um exemplo. Esse é o meu negócio, por exemplo. É assim que eu faço. Então aqui tem um checklist para você fazer o seu exercício, fazer o seu dever de casa, por assim dizer, e começar a implementar. Ok? Vamos lá então para a nossa parte de aquisição de clientes. Perceba que é extremamente prático, né? Ou seja, a gente já sai da parte de oferta para a parte de aquisição de clientes. Então eu vou utilizar como base para aquisição de clientes, tá? O mínimo de investimento em tráfego possível, ok? Isso aqui a gente vai tentar fazer totalmente de maneira orgânica ou com o mínimo de esforço em tráfego possível, ok? Então, eu utilizo como base da nossa metodologia também o Spin Selling com o Social Selling, tá? Para fazer aqui a nossa aquisição de clientes, ok? Então, por que eu quero trazer para vocês uma perspectiva mais orgânica? Para que vocês saiam dessa zona cinzenta de não implementar as coisas, ok? Então, deixa eu explicar o que é o Spin Selling antes de mais nada. Ele nada mais é do que uma metodologia que ela implica em 4 pilares aqui muito objetivos: situação, problema, implicação e necessidade de solução. A técnica, né? Baseada numa pesquisa de mais de 35 mil conversas de vendas, ok? Então, como é que a gente vai adquirir clientes com esse produto que a gente acabou de criar? Muito simples. Eu preciso entender aqui, eu preciso entender qual que é o contexto do meu cliente, a dor específica que ele está enfrentando,
as implicações de ele não resolver esse problema e qual que é a necessidade de solução, ou seja, como é que eu posso resolver esse problema para ele, ok? Então aqui alguns exemplos de pergunta. Então, cara, seria, por exemplo, como você capta os seus clientes hoje? Se eu tenho um BPO comercial, se eu tenho uma estrutura de geração de leads, tá? Você sente que está colocando a quantidade de leads suficiente todos os dias, né? A quantidade de clientes que gostaria? É uma pergunta de problema. Agora vamos entender quais são as implicações de não resolver isso, né? O que acontece se você continuar nesse mesmo ritmo por 6 meses? Ou seja, aqui eu já vou por um caminho mais lógico, por um viés mais lógico, ok? Então, eu estou aqui fazendo uma implicação. E a necessidade de solução é, cara, se eu puder te mostrar como que a gente resolve esse problema de geração de leads para dobrar a sua base de clientes em 6 meses, sem anúncios, faria sentido para vocês? Eu acho que sim. Não, evidentemente a gente teria aqui um grande valor agregado, ok? Então, tem um exercício prático aqui para vocês fazerem. E agora a gente vai meter isso aqui, né? A gente vai colocar isso aqui dentro do social selling, tá? Então, primeira coisa, tá? A gente vai precisar aqui de alguns pilares. Então, cara, conteúdo magnético. O que é o conteúdo magnético, Kevin? O que é esse negócio de conteúdo magnético? Que putaria é essa que você está falando de conteúdo magnético? Simples demais. Lembra que aqui a gente está tentando entender quais são as situações, problemas, implicações, necessidades. Se a gente dá uns passos para trás, a gente vai criar a nossa oferta irresistível com base numa dor real e urgente, algo que seja fácil de entender, que tenha uma promessa clara, tenha um valor percebido. Bom, maravilha. O conteúdo magnético, ele é justamente a explicitação da coisa, ok? Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Imagina que você tem basicamente a sua solução aqui, tá? Essa aqui é a sua solução. E aqui você tem o seu produto, ok? Então aqui você tem a solução e aqui você tem o seu produto. O que faz o seu cliente se conectar entre a dor e o produto é uma coisa chamada conteúdo. Ou seja, o meu conteúdo ele precisa ser extremamente didático nesse sentido aqui. Ele precisa mostrar que a minha solução resolve esse problema com um produto X, ok? Então, o conteúdo magnético ele atrai como se fosse pescando, né? Num grande balde, só que com a isca certa, entende? Então esse aqui é a grande questão. Vamos lá. Falei para vocês que eu não queria que vocês fizessem muito investimento em tráfego, mas caso você queira acelerar um pouco seus resultados, você pode fazer um pequeno impulsionamento aqui, tá? Um valor praticamente simbólico aí de 10 a 30 reais por dia para atrair seguidores para suas redes sociais, ok? Você vai abordar esses seguidores de boas-vindas e você vai criar uma conversa estruturada com base nessa estrutura de spin selling aqui que nós falamos anteriormente. Perfeito? Bom, entendendo isso aqui, a gente vai para o quinto ponto, que é exatamente oferecer a solução, que é um convite para uma call de vendas, é o convite para uma sessão estratégica, é o convite para a pessoa poder conhecer o seu produto ou serviço, ok? Eu gosto muito de call de vendas, tá? Porque, cara, olho no olho, tô te olhando, tô te vendo, tô te sentindo, tô vendo se isso aqui é urgente para você, tô vendo o que causa mais dor em você, e é basicamente isso, ok? Outra forma da gente fazer isso, sem tráfego, é com networking estratégico, tá? É você começar a participar de eventos, é você oferecer valor primeiro, é você criar parcerias. Então, cara, é você começar a participar de lives, deixar comentários, você começar a participar de comunidades de infoprodutos que você comprou, ou comunidades no Facebook, ou qualquer coisa nesse sentido, você criar parcerias com pessoas que estão ali dentro do mercado e que podem te ajudar, ok? Então, eu botei até um exemplo aqui, que se você é coach de carreira, conecte-se com influenciadores de produtividade, psicólogos, consultores de RH, qualquer coisa nesse sentido, ok? Maravilha! Então, vamos lá. Vamos agora para o nosso processo de vendas, porque aqui eu estou justamente conduzindo a pessoa para um processo de consultoria grátis, sessão estratégica, estou levando ela para uma call para poder vender para ela. Então, eu acredito que são 5 os passos para um processo de vendas impecável, ok? Então, primeiro, rapport, ok? Depois a gente vai fazer um diagnóstico, a gente vai apresentar a solução, a gente vai validar e a gente vai fechar, ok? Então, como é que eu faço rapport, ok? Bom, a gente vai gerar empatia e confiança. Primeiro a gente vai lá nas redes sociais da pessoa, ver o que ela gosta, o que ela curte, eu vou entender como é que eu vou quebrar o gelo dessa conversa, né? Depois eu vou fazer perguntas, podem ser baseadas no spin selling, que esclarecem o problema do cliente, ou seja, que elevem o nível de consciência dele com relação àquela coisa. A partir disso, eu vou justamente apresentar essa solução, tá? Eu vou apresentar essa solução. Depois, eu vou validar
se é exatamente isso que a pessoa está buscando, se aquelas dores que ela tem são resolvidas com esses problemas, e aí eu vou conduzir para a nossa parte de fechamento. Deixei um breve checklist aqui, ó, para que vocês pudessem entender como a coisa funciona, ok? E aqui você provavelmente vai ter problemas de objeção. E para resolver os problemas de objeção, eu coloquei justamente as principais objeções que nós normalmente temos aqui, tá? Então, cara, vou pensar, tá caro, não sei se é para mim. E aí a gente tem aqui as soluções para cada uma dessas objeções, ok? Maravilha. Então vamos lá. Vamos para o nosso quinto pilar, que é entregar e gerar indicações e recorrência, ok? Então, cara, é muito mais fácil vender para o mesmo cliente do que gerar novos clientes. Isso aqui é um ponto fundamental, ok? Então, o que eu preciso, tá? Eu preciso criar um efeito uau. Uma viadagem isso aqui, né? Mas tudo bem. Preciso criar um efeito uau já no primeiro contato. Eu preciso demonstrar uma preocupação genuína com o sucesso do cliente. E eu preciso manter uma comunicação clara e frequente. Então, se eu sou consultor de marketing, por exemplo, logo após o cliente fechar, eu preciso enviar um relatório rápido com os insights iniciais ou um checklist de melhorias. Cara, dá pra fazer isso com IA hoje em dia, com transcrição de conversa. Então, assim, não tem desculpa para não fazer, ok? Então, eu preciso gerar muito valor de cara. É isso aqui que diferencia um bom profissional de um mau profissional, ok? Kevin, agora, como é que eu faço para gerar um sistema de indicações? Tem 3 formas, tá, da gente fazer isso. Primeiro, incentivo direto, ok? Segundo, avaliações online. E terceiro, recorrência, ok? Então, eu posso oferecer bônus de descontos para clientes que eles indicarem, posso pedir depoimentos para ser colocados no Google e nas redes sociais, e eu posso fazer planos de assinatura com preços de longo prazo para os meus clientes, ok? Então, é basicamente isso que a gente precisa fazer. O checklist está disponível lá no meu Instagram, né? Acho que se você está vendo essa aula, você provavelmente teve acesso. Se você não teve acesso, é só ir lá no meu Instagram e mandar a palavra 10K para receber o checklist e conseguir fazer a implementação disso aqui no teu negócio para obter resultado. Se você quiser acelerar um pouco os teus resultados, eu vou colocar aqui embaixo um produto chamado 7, como vender qualquer coisa em 7 dias, que junto com ele você pode comprar um order bump ali de inteligência artificial. Eu vou entregar alguns prompts ali e a coisa está mais estruturada com um pouco mais de detalhes para que junto com o checklist você consiga acelerar esses resultados. Enfim, é basicamente isso. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço. Fique com Deus.